Ok, doutores e doutoras, agora nós vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões da banca CESP. O CESP, que é uma organizadora tão temida por muitos alunos, e eu confesso a vocês que é a banca que eu mais gosto. Eu acho que o CESP oportuniza ao aluno, dá oportunidade ao aluno de já começar com 50% de acertos. Ou seja, certo ou errado. Basta dizer que o CESP não trabalha com perguntas. Não existem perguntas na prova do CESP. Somente afirmações. E cabe a você marcar certo ou marcar errado. É claro que você tem de ter certeza na hora de marcar. E é esse o nosso objetivo. Passar para você essa certeza, para que você possa aproveitar esse lado bom do CESP. Por quê? O CESP só se torna uma prova difícil, a prova só fica difícil quando você não tem certeza, quando você marca na dúvida. Aí um errado elimina uma certa e aí você vai caindo na armadilha que a banca cria exatamente para você. Assim, nós vamos começar pela leitura do texto. Meus amigos e minhas amigas, é importantíssimo saber ler o texto de uma prova do CESP. Você tem que ter segurança na hora da leitura. E para isso, você tem que ler da forma como o autor construiu o texto. Se você já assistiu a alguma aula, e eu acredito que você já assistiu a aulas minhas da Sesgran Rio, por exemplo, que nós já gravamos, você vai ver que quando nós chegamos no texto, nós falamos da importância de você interpretar, de você analisar o título do texto. O CESP sabe tanto que o título é importante, que olha a surpresa que ele dá para você. Veja aí, olha a surpresa, não tem título. E por que, professor, que não tem o título na prova? É muito simples. O título é a luz no final do túnel. O título é a bússola que guiará o aluno na correta interpretação. E aí você me pergunta, mas Jackson, e agora? O que é que eu faço? Não tem título. Qual vai ser a minha próxima atitude? A sua atitude vai ser fazer uma leitura comedida. E como é que eu faço essa leitura, professor? Você vai fazer a leitura por períodos. E por quê? Porque o autor construiu o texto por períodos. Aí meu aluno diz o seguinte, mas professor, eu não lembro mais como é que começa um período, nem como é que termina. É muito simples. Nós vamos ali à lousa e eu vou mostrar para vocês o seguinte, que o período, olha só, presta atenção, o período vai começar com letra maiúscula sempre. O período sempre começa com letra maiúscula e termina com ponto final. O período vai começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Só isso, professor? Não. Além do ponto final, o período também vai terminar com ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Olha só. E o que mais? O período também vai terminar, também vai se encerrar com ponto de exclamação. O ponto de exclamação também encerra o período. E para finalizar, período começa com letra maiúscula e se encerra com reticências. Isso você vai ter que observar na resolução das provas do CESP. Onde começa e onde termina cada período, porque isso aí, cada vez que um sinal desse aparecer, você para e procura entender o que o autor quis dizer, porque outra coisa importante na interpretação do texto é que a minha opinião sobre o texto, a do professor Jackson, ou a opinião do aluno, não interessa. O que vale nas provas de interpretação de texto é que você o tempo todo vai buscar o pensamento, olha só, do autor. Esse é o segredo, meus amigos. Buscar o pensamento do autor. É isso que você vai procurar
nos textos das provas CESP ou de qualquer concurso público. Então vamos para o texto e nós, à medida que a leitura for sendo feita, eu vou lhes orientando nesse caminho, nessa jornada de conhecer a banca CESP. Olha só, começou com letra maiúscula, estão vendo? Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando. Veja, essa expressão desde quando está indicando tempo. É bom que você destaque os advérbios, os adjuntos adverbiais, as expressões adverbiais, porque elas vão lhe posicionar no texto. Elas vão te dar a circunstância que você precisa. Desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Terminou o primeiro período. Assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia, outro fato, digamos assim, macete importante na interpretação do texto é que você tem que identificar os elementos anafóricos. Eu vou voltar para a lousa e vou mostrar para vocês o seguinte: o seu ou sua, seus ou suas, essa galerinha aqui corresponde a dele ou dela. Olha só, pessoal, dele ou dela, deles. Tá vendo a caneta falhando? Mas a gente conserta. Deles ou delas. Então, vejam, seu, suas, seus, suas correspondem a dele, dela, deles ou delas. E são elementos anafóricos. Eles resgatam um termo anteriormente citado. Porque você pode estar se perguntando, professor, o que é um elemento anafórico? O elemento anafórico resgata um termo anteriormente citado. Identificar os elementos anafóricos é fundamental para que você faça uma boa interpretação. Então veja como a coisa fica. Olha. Assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que sua aldeia, que é a aldeia de quem? Deste grupo organizado de homens. Sua aqui, embora esteja determinando a aldeia, porque o pronome adjetivo sua está determinando a aldeia em gênero e número. Ele determina a aldeia, mas se refere a um grupo organizado de homens. Surgiu a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. Esta, por certo, embora eu acredito que sempre que aparecer uma conjunção adversativa ou uma conjunção concessiva, você deve destacar. Por quê? Porque a adversidade e a concessão indicam oposição. Quando o autor inicia um parágrafo, inicia um período, inicia uma oração com uma conjunção adversativa, ele está tomando um posicionamento contrário àquilo que foi dito anteriormente. Assim, eu falo, esta, por certo, embora não registrada pela história, foi a Gênese. Olha o que ocorre, doutores. Muitas vezes, professor, aparece uma palavra no texto que eu não sei nem de onde veio, que eu nunca nem vi na minha vida. Essa pergunta muitos alunos me fazem, e me fazem ainda com o seguinte complemento: e aí, professor, o que é que eu faço? A melhor maneira, é claro, que à medida que essas provas que nós vamos resolver toda semana, muitas provas, muitas questões forem aparecendo, o seu vocabulário naturalmente vai crescer, vai melhorar. Porém, mesmo assim, ainda pode aparecer uma ou outra palavra que você não conhece o significado. Tem um método para você encontrar o campo semântico dessa palavra. E qual é esse método, professor? Quero saber. Ora, doutores e doutoras, o método é o seguinte: você vai procurar o radical da palavra.
quando você encontra o radical da palavra, vai ficar muito mais fácil. Aí você me pergunta, e o que é o radical? Radical é a parte que se repete. Olha só, radical é a parte que se repete nas palavras. A parte que se repete nas palavras eu chamo de radical. Embora a gramática traga o conceito de que radical é a parte mais indivisível da palavra, eu prefiro este conceito. Assim, meus amigos, se eu tenho, por exemplo, a palavra gato e quero o radical de gato, é só você colocar aqui duas outras palavras da mesma família do gato. Veja só, eu vou botar gata, gostaram do lilás? E vou botar gatil. Olha o que aconteceu. Gato, gata e gatil. Pergunto-vos, qual foi a parte que se repetiu aqui? GAT. A parte que se repetiu, professor, foi GAT. Pois é exatamente isso o radical. Vejam que através do radical eu vou encontrar outras palavras. Quer ver uma palavra que vem de gato e você nem imagina, eu acho? Engatinhar. Engatinhar, aquilo que os bebezinhos fazem, que a mãe fica feliz quando o bebezinho está engatinhando. Pois é, o bebezinho está imitando o gato, está engatinhando. A forma de locomoção do gato é essa, engatinhar. Olha o radical aqui, GAT, o radical primário ou raiz aparecendo. Então, quando eu quero saber o radical de uma palavra, basta que eu veja a parte que se repete. Se nós observarmos aqui a palavra Gênese, voltando para a prova, Gênese, você poderia colocar aqui genética. Tá vendo? Olha só. Ou mesmo a palavra genética, gênese, que dá ideia de quê? Dá ideia de início, de começo, de origem. Assim, eu posso deduzir que a palavra Gênese no texto está com a ideia de origem e posso muito bem substituí-la. E a minha leitura vai ficar muito mais fácil. Observem. Esta, por certo, embora não registrada pela história, foi a origem do serviço de correios. Viram? Em seu início, aqui nós temos uma locução adverbial, começou com preposição, já tem tudo para ser locução adverbial. De tempo, no caso aqui, antes do desenvolvimento da escrita, as mensagens eram apenas verbais, gravadas na memória dos mensageiros. Depois, passaram a contar com símbolos, seja para auxiliar a memória dos mensageiros, seja para significar ideias previamente convencionadas. Veja que aqui nós temos o seja. Isso aqui repetido nos faz lembrar das conjunções alternativas. Quais são as conjunções alternativas, professor? Ou, já, quer, seja, ora, são conjunções alternativas. Nesse caso aqui, está dando a ideia de uma coisa ou outra. Com a invenção da escrita, o serviço de correios cresceu em precisão e em importância. Veja que a invenção da escrita melhorou o serviço dos correios. Ele ficou mais preciso e muito mais importante. Depois de fazer uma leitura deste jeito, com calma, nós podemos partir para a primeira questão da prova. Mas é bom lembrar que em prova de concurso, na hora da resolução, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, o comando da questão é fundamental. Analise o comando da questão. Veja realmente o que é que a questão está pedindo. E segundo, meus amigos e minhas amigas, eu vou falar isso aqui toda vez que nós estivermos resolvendo questões de interpretação de texto, porque isso vai ficar na sua mente. Você vai lembrar na hora da prova. Em prova de concurso, em texto de prova de concurso, só está correto se estiver escrito.
tem de estar escrito no texto. Se não estiver escrito, está errado. Muitas vezes o texto traz uma verdade maior, aliás, a opção traz uma verdade maior do que o que tem no texto. Então está errado. Tem que estar escrito no texto. Então vamos lá. Primeira questão. Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir. Julgar, doutores, é marcar certo ou errado. O conteúdo do primeiro período indica que se trata de um texto organizado e estruturado como uma narração. Vamos voltar para a lousa. Na lousa eu vou mostrar para vocês que a narração, o texto narrativo, você vai encontrar, você vai saber se o texto é narrativo observando dois fatores. O primeiro, texto narrativo tem que ter personagens. Não existe texto narrativo sem personagens. Tem que ter personagens. Presença de personagens, característica principal do texto narrativo, que é a presença de personagens. O segundo fator, não menos importante que o primeiro, será o tempo verbal predominante. Tempo verbal predominante. Por que eu estou escrevendo tempo verbal predominante? Porque o texto pode ter vários tempos. Agora, a predominância de um determinado tempo é que faz com que o texto seja narrativo, dissertativo, descritivo. Assim, o texto narrativo terá como tempo verbal predominante o pretérito perfeito, e o pretérito mais que perfeito. Esses dois aqui são os tempos verbais predominantes do texto narrativo. Se nós voltarmos ao texto, eu vou voltar, e se nós apagarmos aqui as anotações, vejam só, encaminhar e receber mensagens é presente, deixa eu botar vermelho, é presente. Uma necessidade humana presente desde que as sociedades adquiriram um relativo grau. Assim que um grupo organizado de homens obteve, passado, controle sobre seu território, maior que sua aldeia, surgiu, passado, a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. Esta, por certo, embora não registrada pela história, foi, passado, a gênese do serviço dos Correios. Em seu início, antes do desenvolvimento das escritas, as mensagens eram, é pretérito? É, mas é pretérito imperfeito, então não conta. Gravadas na memória depois, olha só, passaram a contar com símbolos. Seja presente do subjuntivo, para significar ideias previamente convencionadas. Com a invenção da escrita, o serviço de Correios cresceu em precisão e em importância. Veja que, embora haja uma certa predominância do pretérito, não há, porém, a presença de personagens. Se eu não tenho personagens, eu não posso dizer que o texto é uma narração. Não existe narração sem personagens. Por isso que o item 1 está errado. Vamos para o 2. A substituição de quando? Quando, doutores? Ideia de tempo. Por quê? Altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Pode ser que não altere. Não é porque um normalmente tem ideia de tempo que o que, pessoal? Olha, o que é um dos vocábulos mais utilizados na língua. Então, nesse tipo de questão, o que é que você vai fazer? Vai substituir. Eu aconselho que você vá à linha 2 e substitua quando, por quê, e verifique como é que vai ficar. Deixa eu voltar aqui, vou apagar mais uma vez, e aqui na linha 2 ele diz, veja,
Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando? Se eu tirar o quando, olha como é que você vai fazer na prova. Eu vou retirar o quando, professor, e vou colocar, vou botar até de letra preta para que você entenda bem. E vou colocar o que? Agora, veja, desde que as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Alterou alguma coisa? Não, não alterou. Aí é que está o segredo da questão CESP. Aquilo que vocês chamam de pegadinha. Porque, olha, se você for a questão, veja, altera. E a resposta, para ficar correta, seria não altera. Logo, essa daqui também está errada. Não se preocupe, você vai agora tomar água, que nós vamos já voltar e vamos dar prosseguimento na resolução dessa prova, uma prova que foi muito importante, que será mais importante ainda para vocês, tá bom? É só um instante e eu volto daqui a pouco. Tchau, pessoal.